Próxima questão. José fez parcelamento de terras para fins urbanos de forma ilegal e vendeu as frações do imóvel parcelado para dezenas de pessoas. Passado algum tempo, verificou-se que o córrego que cortava o imóvel sofrera assoreamento decorrente do depósito de resíduos sólidos provenientes das construções realizadas nas frações do imóvel. O Distrito Federal ingressou com ação civil pública contra José, requerendo a recomposição ambiental da área ou a indenização por danos ao meio ambiente. Em sua defesa, José alegou que a responsabilidade pelo dano ambiental era dos proprietários das frações do imóvel, que já haviam sido inclusive notificados administrativamente pelo órgão de fiscalização ambiental, de modo que a sua condenação em ação civil pública configuraria bis in idem. Considerando o princípio do poluidor pagador, como o procurador do Distrito Federal, em réplica, poderia afastar as alegações de José. Primeiro que aqui consta que ele vendeu ou fez parcelamento de forma ilegal e vendeu a dezenas de pessoas. Então, aqui, esses depósitos de resíduos sólidos, eles foram colocados ou foram iniciados, aliás, aqui não diz quando ele foi iniciado. No entanto, essa venda ilegal, essa poluição foi uma decorrência dessa venda ilegal de terras. E dentro da sistemática do Código Florestal e ainda da sistemática da Política Nacional do Meio Ambiente, e como vem entendendo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade por danos ambientais é solidária, ela é objetiva e é calcada na teoria do risco integral, ou seja, não se admite excludentes de responsabilidade. Portanto, o meio ambiente possui vários princípios que são ordenadores de proteção nesse aspecto ambiental, que rege vidas, que rege, do qual decorre todas as demais, todos os demais direitos, não é? Sem o direito ambiental, sem o meio ambiente, nós não temos possibilidade de exercer uma vida plena aqui no planeta. Portanto, justificável essas, digamos, proteções, esse âmbito de proteção maior. E o princípio do poluidor pagador denota o seguinte: aquele que poluiu tem a obrigação de ressarcir os danos causados. Portanto, aqui temos que a responsabilidade administrativa dessas pessoas já iniciadas não pode eximir José de arcar igualmente com a sua responsabilidade na seara ambiental, tendo em vista todas essas questões abordadas: o princípio do poluidor pagador, a questão da solidariedade. Solidariedade implica o afastamento do bis in idem, justamente porque se pode escolher entre os novos adquirentes desse imóvel que está sendo poluído, que está gerando degradações ambientais, ou o alienante desse imóvel. Então, aqui poderia-se o ente, através da ação civil pública, condenar também José, visto que é um dos objetos da ação civil pública, ao pagamento dos danos ambientais e à restauração ou, preferencialmente, à recuperação do meio ambiente. A alegação do réu não procede, já que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, conforme a jurisprudência do STJ, com fundamento no referido artigo de lei e no artigo 942 do Código Civil. Assim, o poluidor pagador é obrigado a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente de sua culpa. No caso, basta que seja estabelecido o nexo causal entre a conduta de José, implantar parcelamento ilegal de terras para fins urbanos em área de proteção permanente, e o resultado danoso ao meio ambiente, assoreamento do rio. Com relação à alegação de que o Distrito Federal reconhecer a responsabilidade administrativa dos proprietários das frações do imóvel, tal fato não implica exclusão de responsabilidade civil do loteador, já que a responsabilização por dano ambiental na esfera civil independe da responsabilização na esfera administrativa. Além disso, a hipótese não configura bis in idem, pois, conforme a Constituição Federal de 88, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.